O subtítulo do tema de hoje é Preparo para a Virada. Nós estamos chegando perto do final do ano e o título é Gratidão ou Ansiedade? Esse é o primeiro sábado do último mês do ano. Nós acabamos de entrar num contexto de final de jornada. E logo começa outra jornada. E quer você reconheça ou não, para a maioria das pessoas, isso costuma gerar um pouco de ansiedade. E para outras pessoas, bastante ansiedade. Bom, estamos no final do ano. O que é ano? O que é um ano para você? Bom, um ano é o tempo que a Terra leva para completar uma órbita ao redor do Sol. Uma órbita ao redor do Sol leva aproximadamente 365 dias, 365,2422 dias. Ou seja, não é 365, mas também não são 366 dias. São 365,2422. Ou seja, são 365 dias mais ou menos um quarto de dia, para dar uma volta completa ao redor do Sol. Então, esse extra, além dos 365, seriam mais ou menos 6 horas. Agora, o que é um mês? Porque nós estamos no último mês, esse é o primeiro sábado do último mês do ano. O mês é aproximadamente o tempo que leva um ciclo da Lua. Não leva exatamente 30 dias, leva 29 dias e meio. Isso vezes 12 daria não 365, mas daria 354 dias. E aí por isso você vê o ajuste dos meses, tem meses com mais dias e depois tem o ano bissexto, etc. Mas tudo isso eu estou falando para você para dizer que cada dia, cada novo dia, nós temos novas oportunidades. Jeremias diz: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Cada dia é um reset. Você pode recomeçar. Fez tudo errado ontem, pode fazer certo hoje. Ontem começou sem Deus, hoje você pode começar com Deus. Você está vivo, tem oportunidade. Se morreu, já não tem oportunidade. Mas se está vivo, tem. Cada dia, cada novo dia é um novo recomeço. Cada nova semana, Deus nos dá uma pausa para a gente vir para cá. Para recomeçar outra semana. Você já parou para pensar nisso? Foi Deus que criou isso. Deus fez o mundo em 6 dias. No 7º ele descansou. Para quê? Para começar tudo de novo. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, prepara. Sábado, você parar tudo. Sai de casa, veste uma beca e vem para a igreja. Fazer o que aqui? Olha, Senhor, vai começar tudo de novo. Que hora é o pôr do sol? 4h45 para nós aqui. Quem está escutando a gente de fora, cedo, né? É cedo. 4h45 é dada a largada. Começa a nova semana. Tudo de novo. Novo dia, uma nova semana. Mas o novo ano é o grande reset. Você vem ano, uma sucessão de anos. E a virada do ano é o grande reset de uma vida.
Muitos não sabem conscientemente desse reset, mas sentem isso instintivamente. E aí comemoram, bebem, comem, fazem festa, muitas vezes para esquecer da solenidade do momento. É um momento solene. Terminou esse período, você vai recomeçar um outro período de 365 dias, 24, 22. A maioria de nós só vai ter essa experiência entre 85 e 90 vezes. Você não vai ter mais do que isso. Meu pai já teve essa experiência 92 vezes. Não sei se ele vai ter muito mais do que isso. Você vai ter, na vida, umas 85 a 90 vezes essa experiência de virar o ano. Uma das coisas que gera ansiedade, mas talvez seja uma ansiedade não apropriada, é a ansiedade pelas comemorações, que é gerada por comemorações de final de ano. Festa, encontro com família, compra de presentes. Essa semana eu recebi um texto de um amigo no WhatsApp dando conselhos para esse aspecto da virada, que não é o mais importante. E esse texto, eu fiz algumas adaptações pequenas, mas assim, combine horário, traje, presentes, pratos, tudo que puder com antecedência. Evite assuntos polêmicos, política, ou expor as deficiências dos outros. Todas as famílias têm pessoas com problemas. Sempre tem alguém com dificuldade financeira, alguém com problema de saúde, alguém que é hospitaleiro, alguém que é sem noção, que é folgado. Essas pessoas podem estar assim, sazonalmente, por situações diferentes da vida, ou são sempre assim. Inclusive você pode ser uma dessas pessoas. Analise como a família resolve os conflitos. Tem alguns tipos de solução de conflitos. Pode ser no grito, ou pode ter alguém na família que é a voz de comando e que decide como é que o problema vai ser resolvido. Outro jeito de resolver o problema, todo mundo fica calado e faz de conta que o problema não existe, suporta em silêncio. Outras famílias procuram os envolvidos em particular e sugerem resolver o problema em outro momento. Outra dica desse texto é: tolere, tenha paciência. Esse encontro não é por toda a vida. Outra dica: não crie grandes expectativas. Não espere atenção. Seja você quem busque fazer alguém feliz. Se houver algum conflito, esteja pronto para perdoar, mudar o assunto e prosseguir. Exerça moderação no falar, no comer, no beber, no perdoar. E no horário de ir embora. Agradeça as pessoas que prepararam tudo e leve na memória os melhores momentos. Ontem, eu tinha lido no passado sobre essa questão da ansiedade ligada à virada. E ontem eu procurei alguma coisa muito rápida, uma procura rápida, logo numa busca simples no Google, eu encontrei que quase 9 em 10 americanos afirmam ficar ansiosos nessa época da virada. 3 assuntos são os principais que geram ansiedade. Não ter dinheiro suficiente. Segundo, sentir falta de queridos, que esse é o momento que a gente quer estar junto da família, e eu conheço alguém, não vou falar quem é, que fica doente se não encontrar a família nessa época da virada do ano. Não vou falar quem é, mas eu conheço uma pessoa. E terceiro estresse que pode ser gerado, fonte de estresse e de ansiedade, é antecipação de conflitos familiares. Você junta
é para ser legal, acaba estragando tudo. Que coisa. Isso não é só você. 90% dos americanos afirmam isso. Mas, gente, final de ano precisa ser mais do que festa. Precisa ser tempo de preparo para uma nova fase da vida, da batalha da vida, desconhecida por nós, mas conhecida por Deus. Isaías, capítulo 27, verso 5, diz assim: ou que os homens se apoderem da minha força e façam paz comigo. Sim, que se apoderem da minha força e façam paz comigo. A virada do ano é uma época especial para se apoderar da força e fazer paz com Deus. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu frequentava a igreja que hoje é o NASP Campo São Paulo. Naquela época, ficava distante da cidade. Era um lugar que era um campo, era fora da cidade. E a igreja e o NASP Campo São Paulo tinha um sino. E exatamente no momento do pôr do sol, aquele sino tocava. Quando virava de dezembro 31 para 1º de janeiro, tocava o sino. E onde é que a gente estava? Dentro da igreja. Onde que a gente estava na hora da virada? Dentro da igreja. Deus, obrigado pelo ano que passou. Quanta coisa aconteceu. Ellen White fala, não temos nada a temer quanto ao futuro, a menos que a gente se esqueça as coisas que Deus fez pela gente no passado. Eu estou completando a minha lista de gratidão. Todo ano eu faço a lista de gratidão. Tem uma lista com vários pontos. Essa semana passada, eu dei uma olhadinha na lista, me surpreendi. Tinham coisas na lista que aconteceram nesse ano e das quais eu já tinha me esquecido, mas estão lá na lista. Me ajuda a lembrar. Nós vamos encontrar com as filhas e com os genros nessa virada do ano e nós queremos trocar as nossas listas. Cada família tem a sua lista. Fala a sua lista das gratidões. Nós vamos falar a nossa lista das gratidões. Não temos nada que temer quanto ao futuro, a não ser que a gente se esqueça da lista. Se você se esquecer da lista, você vai ficar com medo do futuro. Você está vivo, você chegou até aqui. Se você veio aqui à igreja hoje, é porque em algum momento essa semana você comeu, senão você não aguentava chegar aqui. E se você comeu, está vivo, e vai, o mesmo Deus que deu comida para você até agora, vai continuar dando comida. Agora, quem é que Deus abençoa? Eu quero convidar você para ler Isaías 62. Isaías 62, começando nos versos 2, eu vou ler na nova versão transformadora. Diz assim, minhas mãos criaram os céus e a terra. Deus dizendo, né? Eles e tudo que neles há são meus. Não é nada seu. Vou falar de novo. Porque Deus está falando aqui. Deus está falando, tudo é meu. Ou seja, não tem nada seu. Você começa a temer perder as coisas, ou não ter o suficiente, quando você tem noções equivocadas de propriedade. Quando você acha que você é dono, você teme perder. Mas quando você entende que a Bíblia está dizendo aqui que não é nada seu, tudo é de Deus, então você não tem medo de perder, não era seu mesmo. E se aquele que é o dono colocou alguma coisa nas suas mãos por um período limitado, e sempre é por um período limitado, então esse mesmo Deus pode dar tudo de novo se você perder. Porque é tudo dele. Eu, o Senhor, falei, abençoarei-os de coração humilde e oprimido. Quem é que Deus abençoa? Você está procurando a bênção de Deus para o novo ano. Quem é que Deus abençoa? Os de coração humilde e oprimido. Os que tremem diante da minha palavra. Nossa, isso me toca muito esse texto. Sempre que eu leio esse texto, eu faço a seguinte pergunta para mim.
Qual é a minha reação diante da palavra de Deus? Deus fala assim, é esses que eu vou abençoar. Os humildes de coração, o oprimido de coração e o que treme diante da minha palavra. Qual é a minha reação diante da palavra de Deus? Eu fujo dela, eu me escondo dela, eu faço de conta que ela não existe, ou eu vou atrás de saber a palavra de Deus, o que Deus tem para me dizer. Inclusive quando eu suspeito que Ele vai falar coisas que eu não gosto, que eu não quero ouvir, que eu não quero praticar. Isso é tremer diante da sua palavra. Qual é a minha reação diante da palavra de Deus? E Deus aqui nesse texto está dizendo, para esses eu vou olhar, para os que tremem diante da minha palavra. Por outro lado, quanto aos que escolhem seguir os seus próprios caminhos, estou continuando, Isaías 66, 2-4, que tem prazer em seus pecados detestáveis, não aceitarei suas ofertas. Quando oferecem um boi, é tão inaceitável quanto um sacrifício humano. Quando sacrificam um cordeiro, é como se tivessem oferecido um cão. Ou seja, Deus dizendo, eu não vou aceitar as suas ofertas, porque eles não ouvem a minha palavra. E um pouquinho mais para frente, ele diz assim, enviarei sobre eles grande aflição, tudo o que mais temem, pois quando chamei, não responderam, quando falei, não ouviram, praticaram o mal, bem diante dos meus olhos, e escolheram fazer o que desprezo. Oh meu Deus, me ajuda. Nessa virada do ano, eu quero renovar compromissos de ouvir a palavra de Deus, de tremer diante da palavra de Deus, de não estudar, ler, ouvir só aquilo que me agrada. Eu quero ouvir o que é correto, o que é de Deus. Não quero negar a verdade para minha conveniência. Eu quero pedir a Deus que me faça sábio para a vida eterna. Lá em casa a gente está lendo de novo um livro que está dando paulada na gente todo dia, porque nós estamos lendo um parágrafo 2 todo dia. A gente está lendo o livro, adivinha o nome do livro? Conselho sobre Regime Alimentar. Isso não é o tipo de livro que a maioria das pessoas quer ler, e nem eu. Mas escuta, eu quero só ler o que é legal? Ou eu quero ler o que é correto, o que é de Deus? É de Deus ou não é? Se é de Deus, eu quero saber. E se eu não quero fazer, me ajuda, meu Deus. Me ajuda, meu Deus. Me ajuda a eu alinhar a minha vida à tua vontade. E não deixar de lado porque não me agrada. Não, o homem para quem olharei é este. Quem? O que treme diante da minha palavra. Eu usei esse livro apenas como um exemplo. E eu quero deixar algumas ideias mais, alguns textos para você se preparar para a virada. Alguns textos que vieram para mim, o Pai do Céu mandou para mim essa semana. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 17. Também nessa mesma tradução transformadora, nova versão transformadora. Diz assim, quando os encontrarem, eu não vou nem dar o contexto porque a gente não tem tempo, mas pega o texto que ele está dizendo. Quando os encontrarem, porém, não terão de lutar. Tomem suas posições. Depois, fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Ele está com vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Está a virada do ano, a batalha do Senhor. O contexto desse texto mostra um povo que se preparou espiritualmente, se alinharam com Deus, confessaram seus pecados. E então o profeta disse, agora a batalha já não é de vocês, a batalha é de Deus. É uma temeridade a gente estar com a vida desalinhada com Deus e esperar que a batalha seja de Deus. Hebreus capítulo 4, versos 7 a 11.
É um outro texto que me chamou a atenção essa semana, que fala sobre o descanso que Deus quer dar para a gente. E fala que o povo de Israel não entrou no descanso por causa da incredulidade. E cita o sábado. E eu fico pensando, sempre que eu leio isso aqui, eu fico pensando, Deus deu o sábado para ser um descanso. Mas tem sábado que eu não entro no descanso. Ainda que eu estou aqui na igreja, alguém pode olhar para mim e falar assim, nossa, olha, pastor ali na igreja está guardando o sábado. E eu não estou guardando o sábado. Por que eu não estou guardando o sábado? Porque minha cabeça está preocupada com as coisas que eu não fiz, que eu devia ter feito, que eu vou ter que fazer semana que vem, isso, aquilo, e eu não confio que Deus toma conta da minha vida. E o sábado não adianta para mim, porque eu não entro no descanso. E Hebreus diz, o povo de Israel não entrou no descanso por causa da incredulidade. Meu Deus, me ajuda a eu entrar no descanso. Tem gente que está com medo. Muito medo. Tem gente que está com medo de deportação. Ontem, uma família de amigos, de conhecidos nossos da BR-2, vocês sabem da história, a maioria de vocês sabe, foram enviados de volta para o Brasil. Aliás, eles mesmos acharam que essa era a melhor opção diante da situação que eles estavam. E tem gente que está com medo. Medo é normal para nós, seres humanos, que vivemos do pecado. Mas eu preciso pedir a Deus que tire de mim o temor para que Ele dirija a minha vida. O medo se intensifica quando eu quero muito fazer as coisas do jeito que eu quero. Mas quando eu entrego minha vida ao Senhor, entrego o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Entregar a vida para Deus não quer dizer que eu não vou ser deportado. Entregar a vida para Deus quer dizer, o que vai acontecer comigo vai ser o melhor para mim. O Senhor não vai permitir o que não é para o meu bem. Ele é bom. O Senhor é sempre bom. Ellen White fala que a ansiedade é cega e não pode discernir o futuro. Por isso, Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Porque essa é a vontade de Deus para convosco. 1 Pedro capítulo 5, 7. Entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. Entregue para Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Como que você entrega a ansiedade para o Senhor? Dobrando o joelho. Eu estou chegando numa fase que está ficando difícil esse negócio de dobrar o joelho. Mas eu fiz um compromisso para mim, enquanto eu conseguir dobrar, eu vou dobrar. Eu arrumei uns negocinhos lá para eu ajoelhar em cima. Né? Eu estou assim, perseverando. Né? Mas quando eu não conseguir mais ajoelhar, vai chegar um momento que eu não vou conseguir mais ajoelhar. Eu vou sentar e vou entregar minha ansiedade para o Senhor do mesmo jeito. Como que a gente entrega a ansiedade? Perseverando na oração. Você não levanta enquanto você está ansioso. Fica lá, vamos ver quem ganha. 1 Tessalonicenses diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Capítulo 4. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração com súplica e com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as vossas mentes e os vossos corações. Não andeis ansiosos. Eu tenho pensado que... Primeiro, deixa eu falar para você que eu sou especialista em ansiedade. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Mas eu tenho pensado que a ansiedade é pecado.
Porque a Bíblia diz, não andeis ansiosos, é um mandamento. Quando eu estou ansioso, eu estou desobedecendo a palavra de Deus. E todas as ordens divinas são habilitadoras. Então, quando Deus diz, não andeis ansiosos, Ele tem um jeito para eu não estar ansioso. E eu preciso perseverar em oração. Elementos que podem causar ou potencializar a sua ansiedade, agora na virada e durante o ano todo. Perda de autocontrole nas redes sociais. Uso de café e outros estimulantes. Uso de bebida alcoólica, mesmo que seja por razões recreacionais. Excesso na comida. É impressionante como isso potencializa a ansiedade. E se retroalimenta, porque a ansiedade leva você a comer mais também. Sem limitação de horário para comer, sem limitação de quantidade e sem limitação de qualidade. Não tem limite nenhum para comer. E começa no berço, começa em casa quando a gente é criança. Quando os pais da gente acreditam que limitar a comida da gente é crueldade. E aí abre porta para uma série de coisas na vida futura. Falta de sono, irregularidade no sono, falta de exercício físico é gerador de ansiedade. Descontrole nos hábitos financeiros. Estou ansioso por causa... Sim, mas você não tem controle nas suas finanças. Você não sabe quanto ganha, não sabe quanto está gastando. Você vai ficar endividado, claro. Não ficar ansioso nessa circunstância é loucura. Você tem que ficar ansioso mesmo. Você não tem controle. Você não faz conta. Quanto que eu ganho, quanto que eu posso gastar? Descontrole nos hábitos relacionais e nos hábitos sexuais. Agora, hábitos promotores de paz. Muitos desses hábitos que eu vou citar aqui estão relacionados ao conceito de primeiro Deus. Onde que a gente encontra esse conceito na Bíblia? Vários lugares, mas talvez o principal texto, Mateus 6,33, é: buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus, sua justiça, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu tenho provado isso na minha vida. Você não sabe o que fazer, a luta está muito grande, não faz nada e vai buscar o Senhor. Tem várias histórias na minha vida, uma delas... Uma prova, eu estava estudando um mestrado, lá no Brasil ainda. E tinha talvez um dos exames mais difíceis. O pessoal virando à noite. E eu pensei assim, eu estou longe de terminar de estudar toda a matéria. Mas se eu virar à noite, a noite toda, como é que eu vou fazer a prova amanhã? Eu vou dormir, vou acordar cedo para estudar. E eu dormi, acordei de madrugada, eu me lembro 4 da manhã, não lembro que horas. Quando acordei, eu fui pegar o livro e o material para estudar, eu lembrei que, espera um pouquinho, mas essa é a primeira coisa que eu vou fazer no dia hoje? Preparar para o exame que vai ser 9 da manhã? Não! Buscai, em primeiro lugar, reino de Deus, sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. E eu pensei, eu vou ter que fazer uma escolha agora. Eu planejei acordar mais cedo, porque eu não estudei a noite toda, e agora eu acordei, e eu não vou estudar. Eu vou buscar o Senhor. É uma luta, você tem que confiar. O que é mais importante na minha vida? Eu ir bem, me graduar, ou ter vida eterna? O que é mais importante na vida? E eu me lembro assim que com muita luta, eu fui ter um momento de oração, fui ler minha Bíblia, estudar minha lição da escola sabatina, e depois do tempo que faltou, eu fui estudar o resto. E o professor nosso era o professor Ed Reed. E ele veio daqui da Associação Geral, era
Acho que eu não estou pronunciando bem o nome dele, não era o Ed Reed, mas, enfim, não importa o nome dele. E eu não tinha, assim, um conhecimento grande de inglês. Mas naquele dia, quando eu comecei a prova, algo me disse assim, por que você não responde essa prova em inglês? Em inglês eu respondi a prova. E a primeira pergunta eu consegui responder em inglês. Eu respondi a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. E eu respondi toda a prova em inglês. E no final, eu não sou um aluno assim dos mais brilhantes. No final, eu tive uma das melhores notas da turma, ainda com uma nota de apreciação por parte do professor por eu ter respondido a prova em inglês. Aquilo nunca mais vou esquecer. Quando você tem coisas que você não consegue fazer, ainda que você virasse à noite, você não conseguiria fazer, põe o Senhor em primeiro lugar. Põe Deus em primeiro lugar. Momento de oração. Seu momento de oração. Quero recomendar para você, no meu podcast, eu sei que alguns de vocês aqui conhecem o podcast Primum Deus, né? A oração dos 7 minutos, é o episódio 85. Como você ter a oração em 7 passos. Seu momento de oração. Depois, seu momento de estudo da Bíblia. Esse é o episódio número 1. É o primeiro. Como ler a Bíblia? Como estudar a Bíblia? Recomendo você dar uma escutada lá. Depois estudar a sua lição da escola sabatina. Um dia, no passado, eu fiz o propósito de estudar a lição da escola sabatina todas as semanas. Se você não fizer esse propósito, você não vai estudar a lição da escola sabatina. Simples assim. Você fazendo o propósito, vai ser uma luta estudar a lição da escola sabatina. Mas se você não fizer o propósito, você não vai estudar a lição da escola sabatina. Menos Bíblia. Menos Deus na vida. Outro propósito. Estar aqui para o começo da escola sabatina. Eu preciso de mais. A luta é muito grande. Os desafios são enormes. Eu preciso mais de Deus. Não preciso de menos. Ler algo. Livro do Espírito e Profecia, pelo menos um nesse próximo ano. Qual que você vai escolher? Eu sugiro você escolher o que você menos quer ler. Possivelmente seja esse o mais necessário. A guarda do sábado. Que reforma eu preciso fazer na guarda do sábado? Minha frequência à igreja, que está ligada à guarda do sábado. A gente não tem tempo de falar isso hoje. Mas guarda do sábado está ligada à frequência à igreja. Levíticos 23:3, Jesus disse, sábado é uma santa convocação. A palavra no original é mikra. Mikra quer dizer assembleia, ajuntamento. E Deus está falando ali em Levítico 23:3, sábado deve ser para vocês uma assembleia. Então, eu guardar o sábado em casa, não é guardar o sábado. Não, pastor, mas lá na minha casa eu assisto 3 sermões, eu fico em casa. Não, você não está guardando o sábado. Guardar o sábado, parte de guardar o sábado é ajuntamento. Quando você lê lá em Lucas, que Jesus tinha o costume de ir à sinagoga aos sábados, pensa, Jesus que inventou. Não, ele não inventou. Ele inventou, mas foi antes. Foi lá em Deuteronômio que ele inventou. E por isso os judeus iam à sinagoga, iam ao templo no sábado, juntavam, porque esse é o jeito de guardar o sábado. Por isso que Paulo procurava pessoas, se encontrava com pessoas e guardava o sábado, porque era para juntar, era para ir. E esses dias, em algum lugar eu falei, eu vou confessar isso aqui para vocês com vergonha, até vergonha do pastor Davi. Pastor, que vergonha, um membro da sua igreja falar isso, do púlpito, né? Mas durante a pandemia foi tão legal para mim. Ficar em casa no sábado assistindo o culto pela TV. Que coisa mais gostosa. Eu não precisava botar uma becazinha diferente, roupa de ficar em casa, porque não tinha ninguém lá.
E quando acabou a pandemia e a igreja se abriu, que tentação de ficar em casa. Gente, você não imagina. Que luta. Muitos de vocês sabem que eu viajo bastante. Se um dia eu não apareço aqui na igreja, ninguém vai pensar que eu fiquei em casa. Então, para mim, a tentação é muito grande. E quando acabou a pandemia, gente, mas se eu ficar em casa essa vez, porteira que passa um boi, passa uma boiada. Essa não vai ser a primeira vez. Essa vez não vai ser sozinha, vai ter outras vezes. Não, Deus me ajuda. Eu quero ir à tua casa para te adorar, para estar na tua presença, para levar meu dízimo, para levar minha oferta. Eu quero falar sobre isso um pouquinho mais tarde, aqui ainda. Outra coisa, hábitos promotores de paz. Trabalho para Deus. Servir ao Senhor. Você trabalha fazendo tanta coisa. O que você está fazendo para o Senhor? Qual é o seu projeto missionário? Seu, pessoal. O que você está investindo da sua vida num projeto missionário? Qual é o seu plano para o ano que vem? Se você não está levando alguém para o céu, essa é uma frase que eu ouvi e que ficou na minha cabeça. Se você não está levando alguém para o céu, é bem provável que você também não esteja indo para lá. Muito sério. Muito sério. Outro ponto. Atenção aos meus hábitos físicos, promotores de paz. Portanto, quer vocês comam, quer bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Eu quero falar um pouquinho sobre hábitos financeiros. Provérbios capítulo 3, verso 9 e 10. Ensina a gente a colocar o Senhor em primeiro lugar também nos hábitos financeiros. Ele diz assim, Salomão fala, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias, a melhor parte de toda a tua renda, cada vez que você tem renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares. Eu vou falar um negócio para você. Você não faz isso se você não crê que tem um Deus no céu. Você não faz isso se você não crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Ninguém está aí para dar dinheiro para os outros. Você só vai devolver o dízimo e ter um plano de oferta se você realmente acredita que existe uma força criadora, sobrenatural, e que essa força foi a autoria da Bíblia, é a palavra de Deus. E se você decide entregar a sua vida para essa força, então em obediência ao que está escrito, você vai fazer isso, senão você não vai fazer. Mas eu quero desafiar você, para esse ano que está chegando, dizer, meu Deus, eu reconheço que tudo pertence ao Senhor, como a gente leu no começo. Tudo pertence ao Senhor. De tudo que o Senhor me der, eu vou entregar o dízimo. O dízimo não é uma oferta aleatória que eu entrego. A palavra dízimo significa 10ª parte. Gente, é muita coisa. Dízimo não é pouco, gente, é muito, é 10% que você ganha. Isso vai fazer você ficar sem dinheiro. Verdade ou falso? Verdade. Você vai ficar sem dinheiro mesmo. Esse é o ponto. Você só entrega o dízimo se você pensa em viver pela fé. Se você não está disposto a viver pela fé, você não vai entregar o dízimo. Porque não faz sentido você se desfazer de 10% do seu salário, da sua entrada. E a Bíblia, eu tenho que ser fiel ao que está na Bíblia. Não é eu que inventei isso. A Bíblia fala que
Dízimo não é tudo. Você vê lá em Malaquias, capítulo 3, fala assim, o povo pergunta para Deus, em que nós te roubamos? Deus fala o quê? Nos dízimos e nas ofertas. Não. Aí brincou. Aí está zoando comigo, né? Dízimo mais o que eu vou fazer? A minha conclusão qual é? Realmente Deus está falando assim, eu vou tirar a grana de você. Para quê? Para você aprender a viver pela fé. Para você aprender que tem um Deus no céu. Para você viver o que o povo de Israel viveu lá no deserto. Eles tinham comida no Egito. Deus fala assim, vai para o deserto. Senhor, mas não vai ter comida. Não vai mesmo. Vai para o deserto. Senhor, a gente vai morrer. Não vai morrer. Vai para o deserto. Foram para o deserto obedecendo Deus. E quem não foi falou, são doidos, são malucos. São malucos, estão indo para o deserto. E se você, racionalmente é uma maluquice. Não tem explicação racional. Só devolve o dízimo. E tem um plano de oferta percentual, devolver para Deus, uma porcentagem extra, além do dízimo, que você escolhe. No dízimo, Deus escolhe a porcentagem. Na oferta, você escolhe a porcentagem. Só se você está querendo ir para o deserto, junto com o povo de Israel. Fala assim, eu quero aprender a viver pela fé, e eu quero aprender o que é ser sustentado por um milagre. Eu sei de gente aqui, que está vivendo essa experiência, e que tem história para contar. Nós lá em casa temos muitas histórias para contar. Não pense você que pastor não devolve dízimo e pastor não tem plano de oferta. Pastor é membro da igreja como qualquer pessoa e tem que tomar decisões, ou ao lado de Deus ou não. Você tem que decidir. Antes de casar, eu conversei com a Mari sobre esse assunto. Eu não queria me casar com alguém que puxasse para o outro lado. Imagina, você se casa com alguém, você resolveu devolver o dízimo, você se casa e a criatura fala assim, você está ficando doido? Você está louco? Olha o que a gente está passando aqui, você não vai devolver 10% de dízimo? Que isso, você está louco? Não dá para a gente fazer isso não. Pessoal, você viver numa casa assim? E eu fui falar com ela. E ela falou, eu quero fazer isso. E nós temos feito isso já... Quantos anos, bem? Agora eu vou apanhar em casa. 40, vamos completar... Acertei. Vamos completar 40 anos ano que vem. Maio do ano que vem. E eu quero fazer esse convite para você. Pensar seriamente nisso, nessa virada. Antes de terminar, eu ainda quero falar um pouquinho mais sobre sabedoria financeira. A sabedoria financeira começa com Deus, mas não é só isso. Se você devolver a parte de Deus e viver uma bagunça na sua vida financeira, o Senhor não pode abençoar a bagunça. Então, depois que você devolveu a parte de Deus, você tem que investir no seu eu de amanhã. O seu eu de amanhã é a sua reserva, a sua poupança. O seu dinheiro guardado. E só depois que você devolveu a parte de Deus, o dízimo e a oferta, e você separou a parte da sua poupança, da sua reserva, esse dinheiro que sobrou é o dinheiro que você realmente tem para gastar. Se você começa a gastar o dinheiro sem ter separado a parte de Deus e sem ter separado a sua reserva, a sua vida financeira vai para baixo. Vai entrar num problema. Outra coisa importante quando você considera a vida financeira, a sequência das ações é fundamental. Primeiro trabalhar, depois receber, então doar, Deus e o próximo, então poupar, para finalmente gastar. Quando você inverte isso, você destrói sua vida financeira. A sequência é fundamental. Você não pode começar gastando sem ter ganhado.
Você primeiro precisa ganhar. Depois você trabalha, você recebe, você doa, você economiza e aí você gasta. O gasto é a última ação da linha. Não vire isso, porque vai atrapalhar toda a sua vida. E o Senhor não pode abençoar. As primeiras coisas, em primeiro lugar, Deus, os necessitados, minhas economias e então minhas necessidades. Desenvolva o contentamento. A dívida é frequentemente o resultado do descontentamento por ter apenas o que é possível ter. As pessoas se endividam para ter o que não podem pagar. Adote um estilo de vida simples, sem ostentação. Viva com o que pertence a você e não tome emprestado. Isso é um princípio que nós temos lá em casa, a gente não toma dinheiro emprestado. Ah, mas não tem comida. Você tem joelho. Dobra o joelho. Fui moço, já agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado nessa descendência mendigar o pão. Não peça dinheiro emprestado. Para os homens, peça para o Senhor. Ore ao Senhor. Confia nele. Dobra o joelho. Conheça Deus. Mas não peça dinheiro emprestado. Pague o que você deve, antes mesmo de comer. Você está devendo, e você tem o dinheiro, só um dinheiro. Ou você paga a dívida ou você come. Paga a dívida. Pastor, mas como é que eu vou comer? Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência, mendigar o pão. Paga a dívida. Para você estar em paz com Deus e estar em paz com os homens. Pague a sua dívida. A Bíblia diz, não deva nada a ninguém, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Use apenas o dinheiro que já está na sua conta bancária. Nunca conte com dinheiro que você ainda não recebeu. Ah, mas vão me dar, vão me pagar. Dinheiro não está, não conte com esse dinheiro. Só use o dinheiro que você já tem na conta. Não use o dinheiro que você não tem. E por fim, recolha as migalhas. Não desperdice nada. Nem energia elétrica, nem luz, nem água, nem aquecimento. Não deixa a porta aberta no inverno. Fecha a porta. Não desperdice nada. Recolha as migalhas. A vida é simples. Nós é que complicamos. Ellen White disse que a Bíblia é o grande descomplicador dos problemas da vida. Eu quero terminar com 3 textos. O primeiro deles, João 15:5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim, nada podeis fazer. No ano que vem, sem mim, nada podeis fazer. Segundo texto, Filipenses 4:13. Pensa nos seus propósitos do próximo ano. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. E o último texto, Naum, capítulo 1, verso 7. Eu gosto muito desse texto. Diz assim, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece aqueles que nele se refugiam. O Senhor é bom, espere grandes coisas de Deus, tenha expectativas de bênçãos de Deus para esse próximo ano, porque o Senhor é bom, Ele é bom demais. A gente vai ouvir uma música que fala sobre isso agora. Que suas lutas possam lhe manter bem junto à cruz. Que as noites de lamento terminem ao romper da clara luz. Que seus problemas possam lhe mostrar só Cristo é a solução. Que os dias ruins possam comprovar que Deus é bom.
Que suas lutas possam lhe manter bem junto à cruz. Que as noites de lamento terminem ao romper da clara luz. Que seus problemas possam lhe mostrar só Cristo é solução. Que os dias ruins possam comprovar que Deus é bom. Deus é bom. Sim, Deus é bom. Deus é bom. Sim, Deus é bom. Deus é bom em todo tempo, a qualquer hora e lugar. Deus é bom. Sim, Deus é bom. Que as feridas possam lhe ensinar a depender. Que as fraquezas do caminho revelem graça e poder. Que as tormentas possam lhe contar quem tem o leme à mão. Que os ventos ruins possam anunciar que Deus é bom. Deus é bom. Sim, Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Sim, Deus é bom. Deus é bom em todo tempo, a qualquer hora e lugar. Deus é bom. Sim, Deus é bom. Deus é bom. Sim, Deus é bom. Deus é bom. Sim, Deus é bom. Deus é bom em todo tempo, a qualquer hora e lugar. Deus é bom. Sim, Deus é bom. Deus é bom. Vamos orar? Nós temos o privilégio de servir a um Deus que é bom. A sua benignidade dura para sempre. Nós queremos esperar coisas boas do nosso Deus. Não só para o futuro, para a eternidade, mas para um futuro próximo. Senhor, estamos perto de começar um novo ano. Queremos começar com o Senhor. Pondo o Senhor em primeiro lugar. Fica conosco, porque já é tarde. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.